Olá pessoal, meu nome é Álvaro Pereira, sou professor do UFCJ e vou dar aula a respeito de programação linear inteira. Essa aula é feita com os slides da Fernanda Sumica, a quem desde já eu agradeço. Então, é a programação linear inteira. Um problema de programação linear inteira é classificado como sendo de programação linear inteira, PLI, quando todas as variáveis de decisão do modelo são discretas, isto é, podem assumir valores dentro de um conjunto finito ou uma quantidade enumerável de valores provenientes de uma contagem. Então, esses valores têm que ser discretos e por isso ela é chamada de PLI, Programação Linear Inteira. Por quê? Porque as variáveis não podem mais ser valores reais fracionados, não é? Só podem ser valores inteiros. Então, existem casos onde a gente não vai ter uma quantidade meia, uma quantidade vírgula 2 ou vírgula 7 de alguma coisa. Se, por exemplo, eu tenho que colocar uma enfermeira para trabalhar, ou seja, fazer uma alocação de recursos humanos para alocação de horários de trabalho, eu vou precisar alocar uma ou duas ou três ou quatro enfermeiras. Eu não vou alocar 3,5. Então, para muitos problemas não existe metade. Ou a gente coloca aquele elemento todo, ou a gente não vai colocar ele. E esses problemas são problemas de programação linear inteira, quando são problemas de programação linear e tem a característica do inteiro. Quando parte das variáveis é inteira e as demais são contínuas, o modelo é chamado de programação linear inteira mista. Então, quer dizer, até agora a gente tem estudado problemas onde todas as variáveis são, em geral, maior ou igual a zero. Essa especificação normalmente que a gente encontra. Mas maior ou igual a zero pode ser fracionado, pode ser um número real. E agora não. Agora nós vamos ter na programação linear inteira todas as variáveis sendo necessariamente inteiras, não podendo ser fracionárias. E, ao mesmo tempo, a gente teria, né, por outro lado, aliás, a gente teria a PLM, que é a programação linear inteira mista, onde ela não é completamente inteira. Ela pode ser parte das variáveis inteiras e parte das variáveis podem ser reais. Nós vamos falar mais da programação linear inteira e não da mista, tá? Existem casos em que as variáveis de decisão são binárias, isto é, podem assumir valores 0 ou 1. Nesse caso, o problema é chamado de programação linear binária. Então, mais do que ser inteira, ela só vai poder assumir dois valores específicos, 0 ou 1, ou seja, eu só vou poder dizer se ela pode fazer parte, se ela vai fazer parte do modelo ou se ela não vai, né? Se ela vai entrar na função, no cálculo do resultado final, ou se não vai entrar aquela dada variável. Se ela tiver o valor 0, ela não entra. Se ela tiver o valor 1, ela entra. Vamos ver um exemplo disso, então. Um exemplo interessante é o problema da mochila 01. É o tradicional problema da mochila, na verdade. Nesse caso, deseja-se colocar um conjunto de objetos de diferentes pesos e valores em uma mochila, que tem capacidade máxima D, grande. O objetivo é preencher a mochila com o maior valor possível, sem ultrapassar sua capacidade. Cada item tem um valor, mas tem também um peso. E cada vez que eu coloco esse elemento na mochila, se eu colocar, se o valor dele for 1, se for para colocar esse elemento na mochila, eu vou contá-lo tanto no peso total da mochila, quanto também no valor total que vai ser agregado com aquele produto. Né? Agrega-se um valor adicional. Eu quero uma mochila com maior valor e com o menor peso dentro de um limite de peso. Né? Então, na verdade, ela não vai ter o menor peso possível, ela vai ter o peso máximo, porém, colocando os objetos mais valiosos lá dentro. Tá? Esse é o problema da mochila 01. Então, o que nós temos aí? O CI é o valor do objeto I, o valor, o quanto que ele vai agregar ao meu resultado. WI é o peso dele, ou seja, o quanto que ele me restringe quando eu coloco ele na mochila em relação ao peso total. O peso total que a mochila suporta é a capacidade da mochila, que é o B grande. Aí o XI é a variável de decisão binária,
indica se o objeto I é colocado na mochila, ou seja, se xi vai ser igual a 1, ou se ele não vai ser colocado na mochila, xi igual a 0. Então, esse é possível, então, a gente modelar o problema da mochila 01 como um problema de programação linear inteira. Aqui nós temos a formulação matemática. O problema ficaria dessa maneira. Então, nós queremos maximizar o somatório de cada um dos i pertencentes aos números naturais que forem presentes, a gente fazer a multiplicação do ci pelo xi. Então, ci é o valor daquele elemento. Então, essa é a função de otimização. Eu quero maximizar o valor vezes a ocorrência ou não daquele elemento. Todos os que foram colocados na mochila vão ser agregados aqui o seu valor ao somatório, maximizando, portanto, o resultado. Sujeito a quê? Sujeito a ter uma restrição, que é o somatório de todos os wi's vezes xi tem que ser menor ou igual a b. Então, cada elemento da mochila aqui que tiver um xi igual a 1, quando chegar aqui, ó, o xi igual a 1 vai ser multiplicado pelo wi, e esse wi vai ser contado como peso dentro da mochila. A restrição é que a soma de todos os pesos com todos os elementos que forem incluídos, seja menor ou igual a esse b grande, que é o limite de capacidade da mochila. Lembrando que todos os xi's pertencem ao conjunto 0,1, ou seja, só pode valer 0 ou só pode valer 1. Basicamente, o problema é decidir se ele entra ou não entra. Se ele entra, se aquele objeto entra, é porque ele recebeu o valor xi igual a 1. Se aquele objeto i não for entrar, é porque ele vai receber o valor igual a 0. E aí, o i pertencente aos números naturais, de acordo com a quantidade de elementos que eu tenho como candidatos a entrar na mochila. Então, essa é a formalização do problema da mochila 01, onde eu tenho que decidir se o item, se o produto, se o elemento, ele vai entrar na mochila ou não vai. Somente isso. Já o problema da mochila inteira já trata-se de uma extensão do problema anterior, na qual, para cada item i, existem ui unidades disponíveis. Então, se eu tenho que levar uma faca para acampamento na minha mochila, agora eu tenho ui facas. Eu não tenho mais uma faca apenas, porque antes eu só podia levar um elemento. Agora não, eu tenho várias unidades daquele elemento. Eu posso levar 3 facas ou decidir levar 3, ou decidir levar 0, ou decidir levar o máximo ui unidades daquele item. Então sejam ui, as unidades disponíveis do item i, xi, a variável de decisão, a variável inteira, agora não mais binária, agora ela é inteira, que indica o número de unidades do item i que vão ser alocados na mochila. Necessariamente o xi vai ter que ser menor do que o i, né? Vamos lá, quais são então, qual é a formalização, né? Qual é a definição desse problema da mochila inteira? Então nós temos maximizar a mesma coisa, vou multiplicar o valor daquele item com a quantidade, que é o xi, que vai ser daquele item, onde o xi agora, ó, ele pertence ao conjunto, no caso aqui, dos números naturais. Tá? E i também pertence ao conjunto dos números naturais. O z mais aqui é o conjunto dos números naturais. Então, ambos, xi quanto i, são valores maior ou igual a 0. Tá? Bem, falando aqui da restrição, agora eu tenho uma restrição adicional. Além da restrição da multiplicação dos pesos pelas quantidades ter que ser menor ou igual a b, lembrando que agora a quantidade não precisa ser somente 1, né? Porque antes era 0, 1, agora pode ser 0, 1, mas pode ser valores maiores também, de acordo com a próxima restrição que nós temos aqui embaixo, que é o xi ser menor ou igual ao i. Ou seja, eu não posso ter aqui em cima mais elementos, né? Seja aqui na função de otimização, seja na restrição, mais elementos do que o i me permita. O i é o máximo, é o limite de elementos daquele item i. Então, se o item i for faca, o i, por exemplo, pode ser 5 facas. Então, significa que o meu xi, a minha quantidade de facas que eu posso colocar na mochila, vai ter que ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, ou seja, menor ou igual a xi. Então, esse foi o problema da mochila inteira. Nós temos o problema binário e o problema inteiro, que permite a gente colocar vários itens dentro da mochila. Ambos são exemplos de PLI, programação linear inteira.
Uma tem uma restrição adicional, ela é binária. A outra é inteira, sem restrição adicional de binariedade.